Bom dia, eu sou o Fábio Barros e a gente está aqui reunido hoje para mais um IT Media Breakouts. Hoje com uma discussão que começa com uma questão, né? Sua empresa já encontrou o parceiro ideal para inovar? A gente sabe que empresas de todos os segmentos estão buscando hoje formas de aumentar a competitividade em um mercado cada dia mais disputado. E o foco não deve estar apenas nos concorrentes, mas também nas mudanças de comportamento dos clientes. Por isso, inovar é fundamental, pois é o que vai permitir colocar em prática novos modelos de negócio, aumentar a eficiência e a satisfação dos clientes, né? Mas para inovar na velocidade exigida pelo mercado, as áreas de TI dependem hoje de parceiros especializados para colocar seus projetos em curso no tempo certo e sem a barreira da falta de talentos. Para vocês terem uma ideia, um estudo do Gartner aponta que 41% dos executivos de TI veem a falta de profissionais especializados como o principal obstáculo para a adoção de tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, 58% deles estão ampliando seus investimentos em tecnologias emergentes. Fechando essa equação, estão os parceiros especializados, que são capazes de acompanhar essas empresas em sua jornada, oferecendo serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação que levem inovação, eficiência e valor agregado para essas empresas nas mais diversas áreas, de segurança e eficiência energética. Para entender como essas relações estão sendo construídas e que vantagens trazem para as empresas, a gente está aqui hoje com o Yuri Araújo Mendonça, que é diretor de negócios e empresas da Algar, a Paula Cristina Agulhas Rebelo, gerente executiva de TI da Cocamar, e o Jesus Francisco Garcia, diretor corporativo de TI e produtos do GPTW, né, o Great Place to Work. Antes de eu dar as boas-vindas aos nossos convidados, só lembrar vocês que estão assistindo a gente vai ter aqui nosso bate-papo, e no final a gente vai ter aí aquela sessão de perguntas e respostas. Então, vocês fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês aí pelo chat, que no final a gente vai estar respondendo cada uma delas. Agora sim, bom dia a vocês todos, nossos convidados, participantes. Antes da gente entrar no bate-papo, eu queria ouvir de cada um de vocês um pouquinho da empresa de vocês, né? Em que contexto vocês estão hoje, como é que vocês estão aí no mercado. Vamos começar pelo Jesus. Bom dia, Jesus. Bom dia. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Fábio, Yuri, obrigado ao Algar, IT Media. Eu acho que é sempre uma honra estar aqui para compartilhar um pouquinho da experiência e aprender bastante com vocês também. E estar aqui com esse grupo de executivos de TI e de outras áreas também, que são, assim, além de grandes amigos, pessoas, assim, referências no mercado como um todo. Bom, falar um pouquinho da Great Place to Work. Eu acho que várias pessoas já conhecem a Great Place to Work através das listas da Great Place to Work, do ranking, das premiações e tudo mais. Hoje, nós, aqui na Great Place to Work Brasil, nós já somos um ecossistema com 11 empresas. Isso mesmo, 11 empresas. Então, a gente tem desde a parte de listas, a parte de consultoria, a parte de liderança, a parte de saúde mental, ESG e, inclusive, uma empresa específica para inovação. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, mas a gente tem aí um foco bastante grande na inovação e um foco bastante grande no contexto de transformar não só as empresas, mas a gente tem um lema que para a gente tem que ser melhor para as pessoas, para as empresas e para a sociedade. Então, a gente está com esse ecossistema focado nesse conceito. Muito obrigado, Fábio. Bacana, Jesus. Obrigado a você. Paula, bom dia. Conta um pouco para a gente da Cocamar. Bom dia, primeiro. Muito obrigada pelo convite, a IT Media. Não sei se é IT ou IT Mídia, né, agora, mas muito obrigada, Algar, parceiros aí, Jesus, você, Fábio. Bom, então, é sempre um prazer estar aqui e uma honra, né, ser convidada. A Cocamar é uma cooperativa do agronegócio. Nós estamos aqui no interior do Paraná, em Maringá, situados. Fizemos 59 anos esse ano, atendemos 16 mil cooperados
aqui entre o norte e o noroeste do Paraná, pequenos agricultores, pequenos a médios, também estamos em São Paulo e no Mato Grosso, né? E um dos pilares do nosso ciclo de planejamento estratégico 21, 25 é inovação, é trazer inovação cada vez mais para as nossas indústrias e para o homem do campo, né? Então, acho que faz todo sentido esse breakout aqui, que a gente vai tratar um pouquinho e aprender também com vocês aí o que vocês estão fazendo e falar um pouquinho do que o agro está fazendo também. Obrigada. Obrigado, Paula. Yuri, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade, né? Em nome de todo aí o IT Forum, time nos apoiando aí na iniciativa, né? De trocar um pouco da experiência. Agradeço aí também a Paula e o Jesus, né? Pela oportunidade. Espero que realmente seja uma troca de experiências aqui importante na manhã de hoje, né? Agradecendo toda a audiência aí, né? Bom, a Algar Telecom, ela tem 68 anos de existência, né? É a empresa mais longeva do setor de telecomunicações. A gente vem muito numa vertente de crescimento de capilaridade, né? Então, hoje nós já estamos em 16 estados, mais a federação, atuando desde o Nordeste até no sul do país, aí, com uma capilaridade em âmbito nacional, né? E, obviamente, também, né, nessa pauta de inovação, indo numa linha de diversificação muito forte, né, de produtos e serviços, muito especialmente na linha de TIC, né, para que possa ajudar, né, as empresas, né, e todo o ecossistema nessa linha da digitalização e da transformação dos negócios, né? Então, acho que é um pouco do que a gente vai seguir um pouco comentários na linha de inovação, né, para mostrar um pouquinho como é que a Algar também pode ser contada como um parceiro estratégico aí para a evolução dos negócios. Então, muito prazer estar aqui, para mim sempre uma satisfação, e agradeço toda a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Bom, obrigado, Yuri. Agora sim, vamos começar então o bate-papo. Antes da gente chegar na questão dos parceiros, é legal a gente entender o caminho que leva até essas parcerias, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês. Podemos começar com você, Jesus. Qual é a importância estratégica da TI hoje no Great Place to Work, né? Na GPTW? E como é que a área atua aí dentro hoje? Bom, vamos lá. Primeiro que a TI é a base estratégica de tudo que a gente está fazendo dentro do ecossistema Great Place to Work. Então, hoje a gente tem um contexto onde a gente definiu, algum tempo atrás, que nós seríamos uma empresa people-driven e AI-driven, voltado para pessoas e também para inteligência artificial e dados. Por que isso? Porque tudo que a gente faz e trabalha dentro da Great Place to Work, ele está relacionado com dados. Então, o contexto da inovação, o contexto da tecnologia, ele é diretamente relacionado a extrair valor das informações que são coletadas, porque a gente está indo muito além de só criar um ranking e só criar uma premiação. A gente está indo, o que a gente extrai de valor, o que a gente devolve para as empresas, o que a gente devolve para as pessoas e o que a gente, com isso, faz com que a sociedade fique melhor para todo mundo. Então, a TI ela é a base para toda essa construção que está sendo feita, Fábio. Bacana, bacana. E, Paulo, na Cocamar, como é que a área está funcionando hoje? Então, a TI, né, ela principalmente depois dessa pandemia, virou a página, né? Ela passou de só algo que suporta o negócio, que faz o negócio ser mantido, né, para uma área cada vez mais estratégica, né? Porque a gente acelerou muitos processos, muito a inovação. Então, a TI passou a ser primordial, né, para os negócios, como já era, mas agora virou o papel principal, né, que para a gente evoluir cada vez mais nessa digitalização, nessa transformação e levar para o homem do campo, né, cada vez mais essas tecnologias. Então, a TI virou o papel principal nos negócios aqui dentro.
Muito bom, muito bom. Yuri, essa mudança do papel da TI dentro das empresas abriu aí espaço para vocês, não foi? A questão da TI, de fato, acho que a Paula falou bem, né? Ela tem uma perspectiva muito estratégica para a evolução dos negócios, né? E, obviamente, a gente, como, né, como parceiros aí, né, do desenvolvimento de novos negócios, a gente sempre tem que pensar no cliente do nosso cliente, né? Como é que a gente se posiciona como cliente no centro, como é que a gente consegue ajudar nos desafios do dia a dia para a transformação do digital, né? E, obviamente, sempre tendo agregando, né, o valor para os nossos clientes, né? Eu sempre falo que uma relação tem que ser de ganha-ganha, né? Para que a gente consiga fazer realmente aí uma evolução de cases reais que a gente vem conduzindo, né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu há pouco tempo, né? Por exemplo, com a rede de supermercados, né? Toda a parte não só de conectividade Smartfy na loja, mas também vitrine virtual, né? Onde que tem ali advertise, tem conhecimento do consumidor, né? Para que possa, né, de certa forma, ajudar e alavancar os negócios, né, daquele determinado cliente, né? Então, tem vários usos. Na pandemia, nós tivemos aplicações voltado para a parte de gestão de ativos, de respiradores, né? Fizemos uma parceria com alguns hospitais, onde a gente tentou resolver uma dor, né? Onde que se localizava o respirador, muitas vezes tinha um desperdício de tempo de uso, né, daquele ativo, né? Para que pudesse, de certa forma, agregar valor também. Então, acho que a grande questão do papel, de fato, da TI, né, ela tem uma visão de ser muito pavimentação de evolução, né, tecnológico, né, e de perenidade para as empresas, para, de fato, né, a gente sair um pouco de uma linha de comparação de commodities e trazer uma diferenciação na competição e no direito de servir, né? Então, nesse aspecto, realmente, a gente tem um papel fundamental de desenvolvimento, né, com os nossos clientes, mas pensando os clientes dos nossos clientes. Eu acho que o mais importante é entender do negócio, né, para que, de certa forma, a gente consiga agregar aí oportunidades e ser, de fato, uma linha de parceiro, não uma relação cliente-fornecedor, mas, de fato, aí, construir parcerias sólidas no desenvolvimento das empresas e da transformação digital. Bacana, bacana. Eu tocou num ponto importante que eu queria ouvir de vocês, Paulo e Jesus, que é essa questão de criar coisas novas, né? Por que a inovação é tão importante hoje? Paulo, vamos começar com você. Qual a importância da inovação para a Cocamar hoje? Como é que vocês têm trabalhado isso? Fábio, eu entendo que a gente entende que a inovação aqui não é importante mais, é essencial. Sem inovação, a gente não vai sobreviver, né? Então, ela era importante, acho que o mundo evoluiu por causa de inovação, o ser humano, porém, agora a gente acelerou muito, né? Igual eu falei, né? Então, é essencial, né? A empresa não vai ser perene se não inovar cada vez mais, ou uma inovação incremental, ou uma inovação mais disruptiva. Então, ela se tornou cada vez mais essencial para os negócios, não só importante. Tem alguma iniciativa que você possa contar para a gente que tenha caminhado, levado o Cocamar nesse caminho, não? Hoje a gente tem três, como eu falei, a gente nesse nosso ciclo do planejamento estratégico, um dos nossos pilares é a inovação. Nós temos três grandes iniciativas, né, três grandes projetos aí que estamos levando, que é a unidade digital, que levar para o produtor tudo que ele faz numa nossa unidade física, numa unidade digital, muito daquilo que o banco já fez há muito tempo atrás, né, transformar todos aqueles processos que a gente fazia indo na agência, fazer tudo digital, hoje o produtor. Temos a unidade 4.0 também, que é levar também aquela parte da indústria 4.0 para nossas unidades de automação de todo aquele recebimento de produto agrícola, de tudo, mecanizar, automatizar tudo, e a propriedade do futuro, que é levar ao produtor mesmo no campo todo esse digital, né? Quando ele acompanhar todas essas questões meteorológicas, o melhor momento dele colocar o insumo adequado. Então, tudo isso é inovação, né? Então, são essas três grandes frentes que estamos tratando aí nessa grande jornada aí como exemplo, né? Bacana, bacana. E Jesus, no caso de EPTW, como é que vocês trabalham a inovação? Qual a importância disso para vocês hoje?
Bom, no caso da GPTW, a inovação ela é fundamental. Uma das coisas que internamente a gente sempre comenta é assim, a gente vem ano após ano, tendo o melhor ano de todos os tempos, exceto o ano da pandemia, que a gente teve, eu acho que como todo o universo, um ano atípico, mas os anos eles têm sido melhores a cada vez. E aí vem aquela grande questão, e eu acho que é isso que a gente tem que pensar na hora que a gente está falando sobre dentro de uma empresa. Se o negócio está dando tão certo, por que eu vou mudar? Né? Eu estou com uma vaca leiteira, né, dentro do contexto de marketing, né, aquele símbolozinho da vaca leiteira, que é o meu maior negócio, e ele está dando bons resultados. Será que eu preciso mudar ele? Né? Então, essa que é a questão, e a resposta é, sem sombra de dúvida, sim, devemos mudar. Porque o que acontece? Dentro de um contexto, e a gente tem vários exemplos, né? Exemplos conhecidos aí de mercado, por exemplo, a Blockbuster, quando foi acessada pela Netflix, ela teve a oportunidade, inclusive, de comprar a Netflix. Não sei se todos conhecem essa história. Só que ela imaginou que não, eu estava numa zona de conforto, numa zona boa, e não acredito nesse caminho da Netflix. E aconteceu o que aconteceu, ou seja, as empresas que inovam, elas são as empresas que elas se preocupam não com o presente, elas se preocupam com o futuro. Então, o nosso contexto é esse, a gente está pensando sempre no futuro, e, de novo, pensando em melhores serviços, serviços mais perenes, serviços que sejam mais modernos, sejam mais atuais, e que se mantenham por mais tempo dentro dessa atratividade. E, para isso, a gente criou uma empresa sem fins lucrativos para atender, num primeiro momento, o ecossistema nosso, que se chama Detouring. Então, a gente criou um centro de excelência, de inovação, focado na análise de dados, na realização de novos tipos de pesquisa. Por exemplo, uma das grandes inovações que a gente está colocando é fazer uma pesquisa sem perguntas. Imagina só você chegando numa empresa, chegando numa área e fazer uma pesquisa sem fazer nenhuma pergunta. Isso hoje já é possível. A gente já está com grandes avanços nesse caminho e já temos, inclusive, MVPs desse modelo de pesquisa sem perguntas. Então, a inovação é algo que não vai resolver o problema de hoje. Ela pode até resolver o problema de hoje, mas o foco é a perpetuidade, a gente ir para frente, a gente ter a continuidade da empresa, a continuidade dos melhores serviços e a gente ficar em destaque do ponto de vista não só empresarial, mas do ponto de vista humano também. Então, esse que é o contexto. Perfeito. Yuri, e para acompanhar esse pessoal, vocês precisam inovar também, né? Vou trazer uma perspectiva aqui, muito nessa linha que foi colocada, que assim, uma coisa que a gente vem percebendo, e a gente mudou radicalmente de uns anos para cá, Fábio, foi a questão da evolução, né, voltada para pautar, né, e suportar a inovação dos negócios, né, fazer muito cocriação com o cliente, né? Então, hoje nós temos squads desenvolvidos aí já com clientes, né, para estudar dores que são latentes e que não tem nem solução, né? Então, muitas vezes a gente tem alguns produtos que foram criados, inclusive ao longo da história da Algar, né? Muito parecido esse princípio de colocar, de fato, o cliente para pensar junto, né? E não de ter um produto de prateleira, depois criar valor para o cliente, mas sempre pensar desde a sua concepção, né? Eu acho que é importante, né, nessa linha de apoiar, né, todo o ecossistema, né? Como é que a gente se posiciona também, né, numa relação de cocriação. Porque eu falo que se a gente tiver uma cocriação que tenha, né, um valor agregado, isso tem um nível de engajamento e de aplicabilidade de sucesso ainda maior, né? Então, eu acho que o nosso papel está muito nessa linha de apoiá-los aí, né, nessa visão do desenvolvimento, né? Mas pensando junto. Eu acho que muita gente vai achar caminhos, né? Recentemente foi criado
com uma grande indústria de bebidas, um cliente nosso, né? Um cooler inteligente, onde que toda a parte do reconhecimento facial que fazia, não tem nenhuma movimentação para fazer a movimentação aí de transação de produtos, né? Mas tem um pré-cadastro antes que é feito, mas depois você interage com a geladeira, com audiovisual, né, a identificação, você retira o produto automaticamente debitado do seu cartão sem você passar por nada, né? E isso traz perspectiva não é só de automatização no sentido da experiência do cliente do varejo, né? Mas também perspectivas de suportar o conhecimento um pouco melhor do varejo pela indústria, né? Então, o que isso pode ajudar? De conhecer um pouco a perspectiva de consumo, né? A parte de retroalimentação, inclusive, de reposição de produto real time. Então, ele consegue fazer uma filmagem da geladeira, escanear para ver se tem algum produto ali que está faltando, se ele faz um pedido automático, né? Se o produto que está na geladeira é o produto dele, não é o produto do concorrente. Então, isso traz perspectivas não só de uma visão, né? Para o usuário pode ser de experiência, tá certo? Mas no final tem uma cadeia como um todo que traz valor agregado de informações, né? Seja na parte de reposição de PDV, seja na parte de conhecer um pouco mais o hábito de consumo e trazer até experiências de novos produtos dentro dessa perspectiva, dessa plataforma mais automatizada, né? Para que possa ou escalar ou eventualmente acelerar alguma oportunidade. Então, é um pouco nessa linha que a gente tem feito, né? Co-criando com o cliente, né? Na perspectiva que isso possa, de fato, evoluir, né? Valor para os nossos clientes. Tá? Uma coisa que a gente percebe é que, assim, quando vocês falam dessas iniciativas de vocês, o que a gente imagina é que elas precisam rodar rápido, né? Precisam chegar rápido ao mercado e tal. Jesus, como é que você estrutura a tua área hoje para acompanhar essa velocidade, né? Para fazer com que isso chegue na ponta na hora certa? Bom, vamos lá. O primeiro ponto super importante, quando a gente fala de inovação, a ação número 0 que nós fizemos foi uma ação focada na cultura de inovação dentro da empresa. Então, isso é importantíssimo, por quê? Porque a inovação ela não sai de um laboratório e vai para o campo de uma forma direta. Ela tem que pegar e envolver e comprometer toda a cadeia dentro da empresa. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente treinou, a gente trabalhou a cultura, a gente olhou bastante esse lado, e não apenas da área de tecnologia. A gente olhou para a empresa como um todo. Então, fizemos desde palestras, treinamentos estruturados e assim por diante, foi bastante importante. Essa foi uma frente. A outra frente que a gente faz, a gente busca trazer as inovações de uma forma simples e direta e aplicar diretamente em algumas situações ou alguns clientes que a gente tem um relacionamento mais próximo. Então, a gente vai para campo, ou seja, a gente faz testes de laboratório, mas a gente experimenta muito junto com quem mais vai usufruir dessa inovação. Por exemplo, quando eu falo que é uma pesquisa sem perguntas, a gente... qual que é o contexto disso? A gente vai no cliente e fala assim, olha, aqui é a análise que eu fiz da sua empresa, da sua equipe, em relação a estes itens, seja saúde mental, seja a questão de liderança, seja a questão de qualquer outro assunto. E aí a primeira pergunta que a gente descobre é, como que você descobriu tanto sobre a nossa empresa se você não me pediu nada? A única coisa que eu utilizei foi os comentários da pesquisa. Então, em cima do que as pessoas escreveram, eu consigo extrair mais de 280 marcadores psicoemocionais que não estão relacionados com o assunto que a pessoa escreveu, mas a forma com que ela escreveu, a quantidade de preposições, como que está sendo estruturado. Isso, como que a gente buscou essas correlações? Com muita estatística, com uma metodologia que nós criamos,
nós buscamos isso daí, nós fomos recentemente no Instituto do Cérebro do MIT, lá em Boston, nós temos parceiros em Toronto, parceiros em Miami, a Universidade de Toronto, a Universidade de Miami, utilizando metodologias da academia científica e com uma camada de tecnologia, interpretação, estatística nossa. Então, a gente consegue trazer isso daí, implementar na prática e validar isso. Então, essa velocidade tem sido muito rápida e por isso que a gente criou essa empresa separada, uma empresa enxuta e ágil, focada na inovação. Então, esse que é o nosso contexto. Perfeito. E, Paula, no caso da Cocamar, como é que vocês estão organizados aí para trabalhar rapidamente? Então, a Cocamar, a gente se organizou desde 2017 numa área que a gente chama Cocamar Labs, né? Nesse Cocamar Labs, nós inserimos alguns projetos, os programas que nós já tínhamos, que entendíamos que era uma inovação mais incremental, e inserimos também o nosso programa de inovação nesse ano de guarda-chuva de inovação, né? Então, o que é? Esse guarda-chuva tem os projetos de inovação incremental e tem esse grande objetivo de conhecer o ecossistema, fazer a co-inovação, conhecer parceiros, trazer parceiros para dentro da Cocamar, trabalhar com isso, né? E também uma célula de analytics. E nisso tudo, a TI, ela saiu um pouco da cadeirinha dela, né? Do quadrado dela de segurança, de manter o negócio, né? Ela teve que vir junto com a gente, né? Então, ela teve que se aperfeiçoar a gente teve que criar esse dinamismo, né? De não ser só de ter um tique fazer, a gente teve que montar essa estratégia junto com o TI dentro do Cocamar Labs para agilizar, porque a gente entende também que inovação não é só digital. A gente pode inovar fazendo um processo ser diferente, sem o digital, sem isso. Mas a gente sabe que muita coisa precisa da TI, né? Mas muita mesmo. Então, a gente teve que mudar a chave, até a cultura, né, do pensamento do pessoal de TI de dentro da Cocamar e dos nossos parceiros, buscando isso, né? Buscando essa colaboração para a gente avançar em todos esses projetos que a gente tem aqui, que a gente vai ter que, ainda temos bastante, né? Que inovar e um caminho longo aí a percorrer, mas estamos nisso. Muito bom. Vocês citaram duas coisas que eu achei bem interessantes, assim, e são pontos comuns aí entre a Cocamar e o GPTW, né? Uma é a questão da cultura, né? Os dois comentaram, né? E a segunda, as parcerias, né? A Paula foi mais específica em falar dos parceiros, e o Jesus citou alguns, né? Como as universidades lá de Toronto, de Miami e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Vou começar, Jesus, você. Qual é a importância dessas parcerias e dos parceiros especializados para que vocês consigam tocar esses projetos, essas iniciativas todas? Bom, vamos lá. Primeiro que essas parcerias são fundamentais, porque dentro de qualquer grupo, seja uma empresa separada, um grupo dedicado para inovação, os parceiros são quem trazem todo o conhecimento e toda a tecnologia naquele segmento. Então, a nossa função, o que é? Identificar os melhores parceiros, identificar os melhores estudos e trazer para compor uma solução final. Então, isso daí é super importante. De novo, tem algumas coisas que a gente traz de parcerias, tem algumas coisas que a gente desenvolve internamente, o que é mais estratégico. Por exemplo, todas as correlações estatísticas, a gente tem uma pessoa especializada em estatística para fazer toda essa parte de análise de dados e compor essa metodologia. E a parte de execução também é super importante para a gente ter um parceiro que dê essa agilidade para colocar ele rapidamente em campo. Então, é uma composição de parceiros de estudo, informações internas que a gente constrói e também parceiros de delivery. Então, a gente tem essas três grandes
separações. Então, o parceiro ele é fundamental nesse contexto. Paula, acontece o mesmo com vocês? Sim, porque nós não somos uma empresa de tecnologia, né? E nem de inovação disruptiva, né? Então, se a gente não tiver esses parceiros, a gente não consegue avançar, né? Então, é essencial esses parceiros, né? Sejam em universidades, sejam em startups, sejam em grandes empresas, como o Algar. Então, a gente tem que ter esse ecossistema, tem que estar participando para a gente poder avançar nos nossos projetos, porque sem eles a gente não consegue, né? Então, é essencial. Perfeito, perfeito. Yuri, e aí como é que funciona, né? Os parceiros estão se tornando cada vez mais necessários, estratégicos. Como é que a Algar está se organizando? Como é que ela está montando o portfólio dela, a estrutura dela para atender essa demanda que tende a crescer cada vez mais no mercado? Bom, comentar um pouquinho aqui, comum entre o que foi colocado pela Paula e pelo Jesus, né? No primeiro momento é uma questão de design, eu concordo também na questão da evolução cultural, eu queria só gastar um pouquinho de tempo para falar um pouco como é que a Algar está se estruturando nessa questão, né? A gente, durante um tempo, alguns últimos 3, 4 anos atrás, a gente tomou a decisão de fazer uma mudança também de design, muito similar com o Camargo colocou aqui, o Jesus, criando, né, um ICT, que é o nosso BRAIN, que é o nosso Centro Instituto de Ciência e Tecnologia voltado para a inovação, porque o que a gente percebia, né, tudo aquilo que era inovação incremental, H1, né, ela tem um vínculo muito forte com o resultado de curto prazo. E quando a gente vai para uma linha de inovação H2, H3, né, a gente percebia que muitas vezes o curto prazo boicotava a inovação do futuro, né? Então, uma das iniciativas que a gente tomou foi montar um ICT independente, né, mas coligado ao Algar Telecom, certo? Um conselho independente, né? Mas a pauta e a agenda era a questão de inovação H2, H3. Obviamente tem algumas avenidas que a gente aposta de inovação, tá certo? Mas para ter uma disciplina muito forte para inovações mais disruptivas. Porque o que a gente percebeu, né, como parte integrante desse ecossistema, que muitas vezes o curto prazo, de fato, ele não coloca foco, né, no H2 e no H3, que é o futuro, como Jesus falou aí, da perenidade dos negócios, tá certo? Então, a gente criou essa estrutura, né, toda já desenhada em cima de modelo ágil, né, a parte de squad, 100% rodando, né, nesse formato, né, e não só numa questão de design, mas numa visão até de evolução cultural, onde que as lideranças, né, tanto diretores, executivos, né, ele também tinha que participar de uma capacitação que a gente denominou como time out. Ele sai da operação da Algar Telecom e vai para o BRAIN para passar 1 mês a 45 dias, né, como integrante de um squad. Ele não é líder de nada, ele é só um integrante ali na ocasião, né? Então ele acaba também exercendo na prática essa modelagem, né? E quando isso vem, né, depois de desenvolvido, feito POC, né, e desenvolvido um business, né, isso vem para escalar na Algar Telecom e já tem toda uma cultura para abraçar esse movimento, né? Então, a gente tem uma inovação muito forte nessa linha do H2, H3 com o nosso ICT, que hoje está presente nos principais ecossistemas de inovação. Então, lá em Recife, com o Porto Digital, em São Paulo também temos uma unidade, e outra em Uberlândia, né, em toda a parte do triângulo que a gente faz o desenvolvimento. E agora, recentemente, nós lançamos também um hub nosso lá em Portugal para conectar com o hub da Europa, né? Então, a importância da gente estar antenado nesse movimento, né? Eu acho que tem uma agenda muito forte de desenvolvimento de inovação no ICT que vive disso, né? E está ali para testar rápido, errar rápido, né? Mas também escalar aquilo que dá certo para que possa proporcionar. Agora, uma evolução do portfólio, né, da própria Algar Telecom, que vem se especificando nos últimos anos muito fortemente em serviços de TIC, né? Agora, para isso tem que ter bastante disciplina, né? A gente tem as nossas torres de desenvolvimento, então, segurança, saúde, indústria 4.0, agronegócio, Smart City é a nossa aposta, né? Muito pavimentado pelas transversais 5G, IoT, Digital, quem vem um pouco de IA, né, inteligência artificial, um pouco de BI,
cloud, edge computing, né? Então, as torres, elas são bem definidas, né? Então você não inova também em qualquer lugar, porque também inovação, se não tiver foco, a gente não consegue, de fato, né, ter uma percepção, inclusive, de valor agregado para o mercado, né? E em cima desse chassi um pouco de desenvolvimento, né? Não é muito conectado ao ecossistema para que possa suportar os desafios da empresa. Então, eu concordo que isso passa um pouco por design, passa, de fato, por evolução cultural, né? Porque nada mais é aqui que nós estamos falando o tempo todo, né? Em desenvolver competência das pessoas, né? Como é que você, nesse universo de transformação digital, consegue também evoluir as competências, que eu acho que aí o Jesus fala muito bem, essa parte de competência de pessoas, né? Então, inovação parte por esse principal também desafio de evolução dos talentos das organizações. Bacana, legal. Yuri, tem um ponto que você comentou e que eu queria reforçar um pouco mais com você, que é o seguinte: a gente ouve muito falar, né, e a Paula e o Jesus comentaram, né, da mudança da cultura dentro da empresa, né, que ela precisa ter essa cultura de inovação e tal. E você comentou uma coisa interessante: quando você pega um executivo e coloca ele no squad, onde ele vai participar da modelagem, quer dizer, você está trabalhando também uma mudança cultural dentro da tua empresa, quer dizer, os parceiros dessas empresas também tiveram que mudar a cultura, né? Eu não sou mais só um executor de projetos, eu preciso entender o que está acontecendo no meu cliente, eu preciso, né, estar por dentro do negócio dele e tal. Como é que vocês trabalham isso aí dentro? Como é que vocês fazem esse arco, né, de transformar o técnico num cara que entende da demanda do cliente de vocês? Então, a gente de fato usa a questão das metodologias que estão disponíveis, ágil, né, em formato de squad, né, como realmente uma forma de enfrentar esse desenvolvimento de competência, né. É o que você falou, é uma evolução muito forte, Fábio, de mindset, né. Aquela questão de gestão, de controle, né, de chefe liderado, isso não existe mais, né. O que nós estamos discutindo aqui, né, isso tem um choque cultural muito grande, né. Quando você coloca, né, um dirigente em cima de um squad, que ele é um participante, né, de certa forma, parte da inovação tem que dar liberdade à criação, né, e criação muitas vezes de hipóteses, né. Se a gente começa, de certa forma, a ter um mindset muito forte de cortar as ideias quando nascem, né, você acaba não tendo inovação. Então, tem mudança de comportamento, uma série de questões que tem que ser trabalhada para que possa propiciar um ambiente, né, de cocriação. E eu acho que essa questão que é importante para nós, assim, hoje a Algar Telecom, o Brain, ele começou com todo esse movimento e hoje a Algar Telecom está 100% hoje tombado na metodologia, né? O que facilita bastante também. Hoje eu tenho pessoas da engenharia, pessoas do financeiro discutindo um BP dentro do squad, né? Então, isso acabou matando um pouco elos de áreas, né? Então, eu sempre falo que o maior desafio que tinha nas organizações, ou que se tem até hoje, né, são os elos de áreas, né? Quando você coloca na metodologia de ter uma discussão multidisciplinar, né, isso ajuda, porque o objetivo ele é único, né? Você tem ali um propósito único. Então, o direito de cocriação ali, de fato, tem que ser genuíno, né? Não é, minha área fez e agora... E aí eu acho que todas as áreas começam a perceber, né, a importância, ou tirar impedimentos, né? Que pode ser que vai para uma outra área que não foi pensada aquele quesito, que volta para ser reprocessado aquele processo, né, aquele produto, né, o serviço, e que você ali no dia a dia, já compondo a mesa pela competência, já consegue nascer o produto mais redondo, o serviço mais redondo. Então, eu acho que o grande X da questão é como é que a gente parece ser sutil, mas isso é um fato perceptível, não? Você sai um pouco da visão de área para uma visão, de fato, mais de negócio. Eu acho que quando a Paula comenta, né, pô, TI é essencial, o Jesus também comenta, é muito nessa linha aqui. TI não é mais só infraestrutura, né? Todos somos homens de negócio, mulheres de negócio, enfim. Não existe mais essa questão de ser uma TI pautada só em sustentação de infraestrutura tradicional lá do passado, né? Então, isso traz realmente uma perspectiva, primeiro, né, de lidar com a mudança, né? Não é fácil, e aí tem um aspecto cultural muito forte que foi citado. Eu acho que a inovação ela tem que estar propício um ambiente para mudança, senão você já não consegue ter, né, um campo bem fértil para evoluir nessa vertical de inovação, né? Mas é um pouco da forma que a gente vem trabalhando, assim, né? Eu acho que é um trabalho do dia a dia, né? E que, obviamente,
tem cases que vão se transformando em sucesso e isso, de certa forma, vai incentivando a organização como toda a caminhar para o mesmo modelo, né? Porque, no final das contas, o que a gente percebe é que tem uma relação ganha-ganha, né? Em termos de crescimento de resultado, de performance e também de novos negócios e alternativas para ter perenidade dos negócios. Bacana, bacana. Aproveitando um gancho que você puxou aí, você falou algumas vezes em co-inovação, eu queria ouvir um pouco da Paula e do Jesus, e depois também de você, Yuri, mas vamos começar por eles aqui. Como é que funciona a co-inovação na estrutura de vocês? E se vocês podem contar para a gente alguns projetos que tenham sido desenvolvidos nesse modelo. Conta para a gente, Paula. Legal, o que o Yuri até falou, até anotei aqui, da visão sem área, né, sem departamento. Isso é importante para a cultura da inovação, não criar aqueles silos, né? Os silos que, culturalmente, eu que fiz, eu que ganho, né? Então, a cocriação vem muito disso, né? Não só externa, mas interna também, né? Dos vários departamentos, várias áreas se juntarem para criar protótipos, criar algo novo, digamos, né? Ou diferente, né? Sim, a gente teve bastante iniciativas nesses anos, igual eu comentei, nós a Cocamar agora, nós somos mantenedores de algumas aceleradoras aqui da região, a do Evoa, que acelera startup, da parte também de inteligência artificial do Senai, nós apoiamos, e também a gente apoia também somos parceiros do InovaBrá, né? Então a gente faz bastante POC, digamos assim, com algumas dessas startups, desses projetos, principalmente no campo, né? Levando essa tecnologia para o campo para testar lá com o cooperado, a questão de novas tecnologias, novas inovações para trazer valor para o negócio dele, né? Então, um exemplo, estações meteorológicas, né? Hoje a gente está com uma rede de estações meteorológicas que estamos avançando em várias unidades, que é para isso, né? Para o produtor, ele não só saber quando vai chover, quando não vai, mas o melhor momento, igual eu comentei lá atrás, para aplicar um insumo na sua lavoura, sabe? Então, isso que a tecnologia vai trazer, agregar valor para ele, né? Num produto que ele já tem, num processo que ele já tem, para ele melhorar também, né? A vida dele, né? E de todo mundo, né? Então, a gente começou com uma startup, testando, não deu certo, fomos para outra empresa, então a gente está fazendo todo esse movimento também. Muito bom. E Jesus, aí no GPTW, como é que funcionam essas iniciativas de co-inovação? Se puder contar para a gente uma ou duas. Maravilha, vamos lá. Bom, até sem querer ser repetitivo, mas o assunto é tão importante que o Yuri falou e que a Paula repetiu, que eu vou reforçar ainda também, que é assim, primeiro, a inovação, é importante que a inovação permeie entre as áreas, e na Great Place to Work, nós temos, para os grandes projetos, squads com um representante de cada área, inclusive de cada empresa do ecossistema. Então, o contexto de inovação, ele tem que passar por algo que ele permeie de forma sem fronteiras as áreas e as empresas envolvidas. Esse é o primeiro grande passo. Para mim, isso daí é fundamental, junto com a cultura que a gente já falou também. Uma outra coisa que a gente não falou, ficou implícito, mas precisa ser destacado, a inovação ela tem que vir de baixo para cima e de cima para baixo. Ou seja, ela tem que vir com as ideias de baixo para cima, sentindo onde estão as dores, o que acontece, o que a gente precisa ter de ações, quais as dores que precisam ser resolvidas. E o de cima para baixo tem que ser, primeiro, com o apoio da alta gestão. Apoio em dois sentidos. Primeiro, a tolerância ao erro.
ninguém inova fazendo tudo certo do primeiro até o último minuto de cada hora. Na hora que você está fazendo inovação, você, em algum momento, você pode ter algum desvio. Esse desvio, ele tem que, sempre que possível, estar mapeado e sempre que possível ser evitado ou mitigado. Mas, às vezes, não é possível. Então, às vezes, se gasta um dinheiro num caminho e esse caminho pode não ser o melhor caminho. Então, esse alinhamento com alta gestão é primordial. Isso, na GPTW, no ecossistema, a gente tem muito bem estabelecido e é uma coisa que tem ajudado muito a gente. Então, esse é o primeiro grande passo. O segundo, a gente já falou, que é a parte do cross, e isso permite a gente entregar projetos. Eu já citei um deles, que é a pesquisa sem perguntas, que para a gente é algo assim que vai trazer uma outra dimensão do mesmo assunto, ou seja, a gente vai tratar um assunto que foi feito dessa forma por mais de 25 anos e a gente vai acrescentar uma nova visão. Então, esse é uma das grandes coisas, que é uma metodologia focada, 100% inovadora. Uma outra coisa que a gente vem fazendo de uma forma bastante forte é a tratativa dos dados. A gente extrair valor dos dados para devolver para o nosso cliente, para devolver para as pessoas que participaram desse contexto, seja de uma pesquisa, seja de alguma consultoria ou algum levantamento, para ter uma vida melhor. Então, não é ficar só olha, eu estou bem ou não estou bem. O que está acontecendo e qual que é a causa raiz? Eu vou dar um exemplo. Uma das empresas que foi criada dentro do ecossistema se chama Jungle Medical Science. O que essa empresa faz? Essa empresa ela faz um rastreio de como está a saúde mental de toda a equipe, de toda a empresa. E é uma coisa que, ao mesmo tempo, preserva a individualidade, ou seja, nenhuma informação médica ou específica é passada para a empresa, a gente só passa para as empresas o resultado consolidado, ou seja, você precisa tomar ações aqui, aqui e aqui para você ter uma performance melhor, e para o funcionário a gente tem um direcionamento personalizado em cima disso. Então, esse contexto, ele gera o quê? Ele gera um aumento da confiança, ele gera um aumento da produtividade. Hoje, o burnout, ele foi classificado a partir desse ano, por exemplo, como uma doença ocupacional. Ou seja, dentro de uma empresa, ela tem uma situação de estresse não tratado, ou seja, a empresa ela tem corresponsabilidade. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar isso precocemente, consegue atuar em cima disso com metodologias próprias, que a gente consegue mapear, devolver para o funcionário o que ele precisa fazer para sair dessa situação e dar para a empresa de forma geral o que ela precisa fazer para, de forma geral, as pessoas estarem melhor. Então, esses são projetos que a gente vem fazendo, usando ferramentas com inovação, com novas abordagens, inclusive tocando em temas sensíveis dentro da nossa própria sociedade. Até algum tempo atrás, ninguém queria falar sobre burnout, ninguém queria falar sobre ansiedade, mas esse, por exemplo, é uma situação atual. E, aliás, dentro do trabalho remoto, dentro de todo um contexto novo colocado pela pandemia, isso vem se sobressaindo e merecendo uma atenção especial. Então, a gente está com projetos nesse sentido de resolver todas essas situações. Muito bom, muito bom. E eu deixei você por último, porque eu queria que você contasse para a gente, falasse um pouco também das iniciativas de co-inovação da Algar,
e já contasse também para a gente sobre o Centro de Inovação de vocês e como é que ele se encaixa nessas iniciativas. Você pode contar um pouco para a gente? Posso. Eu vou só conectar um tema que o Jesus trouxe, né, do engajamento da auto-administração. Isso foi um fato aqui. Quando foi criado o nosso ICT, que é o Centro voltado para a parte de inovação, que é o BRAIN, uma das questões que foi defendida, né, é que teria, de fato, né, um orçamento que era imexível, né, que tinha um patrocínio independente, né, com pessoas, inclusive, do mercado, então tem um conselho independente de profissionais, né, voltados para a parte de inovação e do ecossistema como um todo, né, porque normalmente as empresas, quando têm as suas visões trimestrais ou semestrais, ou alguma questão em deslize de algum objetivo orçamentário, normalmente o primeiro corte vem na inovação, né? Então, o que a gente falou, pode ter qualquer movimento, desafio na organização, qualquer coisa que a gente tem que neutralizar em termos de performance, né, que acontece, de certa forma, de forma recorrente com as empresas, né, a gente não pode trabalhar e mexer no bolso da inovação. Isso gera um certo foco e dedicação para a gente não ter consistência, né, e não matar o nosso futuro sendo reprojetado pelo presente, né? Então, para isso, ele é fundamental a gente ter bons parceiros, né? Acho que uma coisa também que a gente precisa evoluir a nossa cultura, né, é desenvolver a capacidade e habilidade de lidar com parceiros, né? Eu vejo que a gente tem muito, às vezes, no sangue de desenvolvimento próprio, muito, né? E o novo mundo, pela diversidade, pelas oportunidades que tem aqui, não é bem por aí o caminho, né? Acho que, de fato, é ter bons parceiros para que possa compor os desafios aí da evolução, né? Então, Algar, como eu citei, a gente tem aí 3 pontos que nós temos aí no país aí espalhados, né? Conectados aí aos principais ecossistemas de inovação. Recentemente aí temos aí na Europa com o lançamento lá em Lisboa, mas a gente lançou também recentemente este ano uma nova iniciativa que é o Algar Venture Building, que é voltada para a parte de cocriação, né, e até investimento do Algar em cima de startups. Nós estamos com o objetivo até nos próximos 3 anos, tá, de fazer investimento com coparticipação nossa em 50 novas startups que a gente entenda que tenha potencial de desenvolvimento com o nosso negócio, né? Então, mudar também um pouco o mindset, né? Não só inovar no aspecto de parceria, mas inovar também aportando investimento em startups que, de certa forma, estão nascendo o tempo todo no país, né? Então, não só no Brasil, mas um pouco na perspectiva também de outros ecossistemas, né? Então, essa é uma forma também para alavancar ainda mais, né, a velocidade nossa de inovação, para que possa suportar aí um pouco os desafios de sair na frente com perspectiva aí de valor agregado, né, para os clientes finais, né? Então, inclusive, esse programa pode, o nosso, que a gente chama de associado, né, o nosso talento aqui, não de funcionário, né, ele pode também aportar investimentos nessas startups. Isso ajuda também a ter uma relação, né, de confiança, de aposta, não só do acionista, mas também de ter uma coparticipação do executivo que acredita naquela ideia, que possa aumentar o nosso nível de aposta e engajamento numa linha de evolução de inovação, né? Então, esse é um pouco do caminho que a Algar vem percorrendo, né? O ano passado a gente foi reconhecido como, mais uma vez, como a empresa mais inovadora do setor de telecom, né? Mais uma vez, né? Mas muito pela perspectiva, de fato, de estar antenado nessa transformação. Eu acho que o Jesus comentou também nessa questão de a gente sempre discutir o resultado do core business atual, é o que nos impulsiona, né? Na coragem de excluir hoje o que pode gerar valor presente, mas para a gente transformar o futuro, né? Então, e a gente foi tomada uma decisão também, por fim, esse ano, né? O ICT ele era um ICT pautado para as empresas do grupo, né? E foi tomada a decisão esse ano de abrir para o mercado. Então, hoje a gente ajuda algumas empresas, né, a desenvolver um pouco como é que implanta a metodologia ágil, como é que faz o programa de time out dentro do nosso brain, né, para pessoas que queiram participar. Então, eles vão para cases reais para desenvolver um pouco a metodologia, porque a gente entende que a inovação ela não pode, né, ter bolhas, né, ela não tem reserva de mercado.
Então, a gente entendeu que esse ano a gente está num grau de maturação mais evoluído e prontos, né? Então, a gente está há alguns meses aí, foi esse ano que a gente lançou essa questão de abertura para o mercado, de fato, do Open Innovation, no sentido até de ajudar as empresas a transformarem. Então, vocês que estão nos assistindo, que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do Brain Academy, que é um pouco mais de metodologia, né? Eu estou à disposição para fazer essa ponte, porque a gente entende que, né, as empresas evoluindo, a gente vai evoluir junto, né? Então, é uma forma também de estar conectado aí para contribuir para o desenvolvimento, né, do portfólio das companhias. Tá? Perfeito, Yuri, obrigado. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Eu tenho aqui algumas perguntas que a gente recebeu da audiência, eu queria compartilhar aqui com vocês. Uma delas eu acho que vale para os três, então eu vou fazer e a gente ouve um pouco de cada um de vocês, tá? Que é o seguinte: como é que se escolhe um parceiro? Quando a gente está falando de co-inovação, né, desses projetos, como se escolhe um parceiro? Né? O fit ele tem que ser técnico, ele tem que ser cultural. Que critérios vocês utilizam para essas escolhas? Podemos começar com você, Jesus? Podemos sim. Vamos lá. Bom, primeiro, o fit ele tem que ser... A primeira questão é assim, qual é a capacidade de entrega e aderência cultural? Acho que o que você colocou da aderência cultural é super importante, porque não basta você ter um parceiro que você só tenha a questão técnica. Então, ele traz um monte de coisa e tenta implementar dentro da tua empresa e a tua empresa não tem aquele fit, não tem aquela... Então, ter um parceiro que ele saiba ler o ambiente, que ele saiba de que forma entregar o melhor resultado é primordial. Então, algumas questões que o Yuri colocou, que eu achei super bacana, de metodologias e a forma com que é feito a abordagem, ele é mais importante do que a parte técnica em si, porque a parte técnica, se você abrir o Google, você tem lá milhares de formas, milhares de metodologias, mas a capacidade de inserir dentro daquele teu ambiente, com aquelas pessoas, com aquelas características e particularidades, esse é o melhor parceiro. Então, essa seria uma dica que eu daria para a escolha do parceiro. E você, Paula? Acho que o Jesus já deu um resumo muito bom disso. Eu acho que é isso mesmo, não é só a parte técnica, né? A parte cultural conta muito, né? Fazer esse engajamento do que o Jesus explicou bastante, porque a gente sabe, tecnologia por tecnologia, a gente não quer só isso, né? A gente quer um parceiro que entenda a tal das nossas dores, né? Que construa junto com a gente e conheça a cultura da empresa, né? Faça parte, porque às vezes a gente fala assim, a inovação tem que ser uma ruptura, né? Mas não necessariamente, né? A gente tem que entender a cultura da empresa, que não se muda da noite para o dia, né? Trazer a melhor metodologia do mercado, que é para isso que a gente quer o parceiro, né? O que tem de melhor no mercado? Traz para a gente conhecer, traz para a gente validar, ajuda a gente, né? Então, acho que isso é o que a gente quer de um parceiro, né? Bacana. E do seu ponto de vista, Yuri, o que conta? Do ponto de vista incremental aos pontos citados, eu acho que tem uma coisa que a gente comenta muito aqui que é inegociável, são valores. Os valores do Grupo Algar são negociáveis como dos parceiros. Então, tudo começa por aí. O filtro do pipe os valores batem, seguimos em frente. E complementar aí, obviamente, tem a questão que foi colocada, né, tanto pelo Jesus quanto a Paula, né, sobre questão aí cultural e tudo mais. Mas tem uma coisa que, na prática, a gente tem muito o conceito de POC, né, que são os testes de conceito, né, o ambiente controlado e tal. E muitas vezes, na prática, Fábio, a gente consegue ver a competência do parceiro no próprio POC. Eu acho que um POC bem desenhado, que é um teste de conceito, é um plano piloto, né, com todas as variáveis na mesa, forma de medir, forma de capacidade de execução, né, isso ajuda você a ter consistência no gol, no gol, para escalar um produto. Então, muitas vezes a gente fala, né, o namoro é uma coisa, o casamento é outra, a parceria é outra, né, mas o fato é que isso normalmente se pega pela própria metodologia, né?
se está vendendo gato por lebre, a gente sabe em 2 minutos se eventualmente na hora que roda o POC, né? Então, eu acho que a grande questão na prática, traduzindo um pouco isso, né? Isso é possível mensurar no momento do pipe, né? Agora, depois que escalou, nós não podemos escalar com problema, né? Para a operação e para o mercado. Então, normalmente, o cliente que participa da POC, né? Que participa desse movimento, muitas vezes ele acredita, ele tem uma crença do propósito final, mas ele não tem a certeza que vai dar certo. Então, ele sabe também que pode dar errado, né? Então, a questão de tolerância ao erro que foi comentada, né? Ela faz parte da metodologia, né? Então, eu diria que, né, quem questionou para a gente, né, assim, é importante ter um desenho muito claro do POC, de como é que vai ser mensurado, de como é que vai ser medido, para que, eventualmente, né, a gente tenta minimizar um pouco o risco de imagem, risco de erro, numa dimensão que talvez pode se tornar pior para as organizações. Perfeito, perfeito. Eu tenho aqui uma última questão, nosso tempo está estourando, vou fazer só mais essa. Ela foi enviada para a Paula, na verdade, mas eu acho que a gente pode estender para todos, daí cada um dentro do seu universo. Que a questão é o seguinte, né? A gente está falando de inovação no campo, né? O pessoal perguntou aqui o quanto os usuários ou o teu cliente final resiste, ou se é que existe resistência à inovação, à tecnologia, e como é que vocês trabalham isso. E aí eu acho que depois a gente pode ouvir o comentário do Jesus e do Yuri, também em relação aos seus públicos específicos, né? Mas começando aqui pela Paula, né? Como é que você leva a inovação para o campo e se há resistência, né? Se há também esse trabalho a mais, né? De vencer resistências. Acho que resistência ao novo sempre acaba acontecendo. Nós temos a idade, vamos dizer assim, dos nossos cooperados é um pouco avançada, né? Então, eu acredito que é um pouco mais de medo, né, do novo do que propriamente resistência. Quando você vence a resistência, eles veem as vantagens, mas a gente tem muita gente nova chegando no campo, né? Os herdeiros, que a gente tem projetos para essa geração, né? Então, eles querem inovação, né? Eles querem cada vez mais que o campo seja tecnológico, né? Que o campo seja sustentável, né, para o meio ambiente, e que traga tecnologia. Hoje nós temos um maquinário que ele já sai da nossa concessionária, hoje a gente tem uma concessionária em parceria com a John Deere, que ele já sai todo tecnológico, a gente já sabe a máquina quando vai dar problema, quando é a manutenção, qual que é o melhor momento de fazer, antes da máquina pifar, já avisa o nosso centro de controle. Então, isso mostrar para o produtor que ele está tendo valor, né, nessa inovação, né? Então, a resistência, eu acredito que sempre vai haver ao novo, né? Ao imediato, né? Mas quando traz valor, quando ele vê sentido, né? Ele se abre muito. Jesus, desculpa, estava no mudo aqui. Legal. Jesus, como é que vocês enfrentam isso? Deve ser um pouco menos, né, ou não? Uma coisa que eu ia complementar, né? Eu acho que o que a Paula colocou super agrega. Aqui na GPTW, eu digo lá porque eu estou em home office, às vezes eu falo lá e aqui, né? Na GPTW, uma das coisas que a gente olha muito de perto e endereça esse tipo de preocupação é a parte da usabilidade. Então, a resistência vai ser maior ou menor, o quanto mais ou menos a pessoa perceber que mudou a sua rotina ou a forma. Se você levar uma coisa inovadora que gera mais valor, mas ele tem que preencher 200 páginas de formulário, vai gerar uma reação negativa logo de imediato. Então, a nossa estratégia dentro do contexto de inovação, um dos itens é levar à usabilidade, para fazer com que isso reduza de uma forma mais significativa. Bacana. Yuri, vocês enfrentam só para finalizar muito no contexto de agro, né? A gente tem squads voltados para a parte de agronegócios, envolvendo agricultura de precisão e outras questões muito pautadas em cima do 5G, né? Eu acho que a grande expectativa que a gente tem aí como oportunidade de ajudar a Cocamar e outras empresas do setor, né, é a nossa responsabilidade como movimento de serviços, né, que o campo ainda tem uma deficiência muito grande.
dado, né, um pouco a capilaridade nossa, vamos dizer assim, né, do próprio Brasil, né? Então, eu acho que assim, parte da dificuldade não é só das competências que estão no campo, mas também porque a tecnologia ela ainda não chegou na intensidade como é comum nos grandes centros e em outros negócios, né? Então, nesse momento, a gente tem algumas iniciativas envolvendo com alguns clientes do agronegócio, né? Então, se tiverem, né, tanto o Camaro ou outro cliente aí que a gente queira possa desenvolver conjunto, a gente está aberto para discutir isso, né? Porque a gente entende que vai ter uma transição de curto, médio prazo, principalmente com a chegada do 5G, com as redes privativas. Isso vai ajudar bastante a ganhar a capilaridade que até então era muito restrita em termos de infraestrutura, né, para que a gente possa também auxiliá-los nessa transformação digital. Então, acho que não é só uma existência de competência, né, e de quem hoje conduz o setor, né, mas muito também a nossa responsabilidade de democratizar um pouco mais a questão do uso da tecnologia. Como a Paula falou, já está bem avançado, né, a parte tem muita coisa automatizada, mas ainda assim, né, ela é muito restritiva, ela não tem uma capilaridade hoje de acesso, né, bem democrática. Então, ainda está muito incipiente, viu, Fábio, as iniciativas que estão ocorrendo, mas eu acho que, pensando numa perspectiva sempre que eu gosto de futuro e de inovação, isso vai ajudar bastante a resolver essa dor e contribuir aí com o setor como um todo. Tá? Obrigado pela oportunidade uma vez. Imagina. Gente, obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, né? Já demos uma estouradinha aqui. Dava para a gente ficar aqui mais um tempão falando sobre parceria, co-inovação e tal, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Yuri, Paula, Jesus, obrigado pela presença, pela participação. Vocês que ficaram assistindo a gente, que estão assistindo a gente aí até agora, muito obrigado. A gente fica por aqui com mais esse Breakouts e até a próxima. Gente, até mais.